Bom dia, hoje é dia 8 de junho e vamos para o nosso devocional da manhã em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 22. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do primeiro livro das crônicas da Bíblia Spurgeon. Circunstância da escrita. Uma antiga tradição atribui a autoria de crônicas a Esdras. O autor deve ter vivido algum tempo depois do retorno dos judeus a Israel após o exílio babilônico. Ele também teve um forte interesse na reimplementação da lei e do templo e deve ter tido acesso a registros históricos. Todos esses critérios favorecem Esdras como autor e essa identificação é corroborada pelo fato de que os últimos versos de Crônicas são os primeiros livros do livro de Esdras. Contudo, como o livro não coloca como seu autor explicitamente, nessas notas, vamos nos referir a ele simplesmente como o cronista. O livro de 1ª e 2ª Crônicas inclui extensas genealogias desde o tempo de Adão e levam o autor até o período do exílio e da restauração da nação. O primeiro livro nos dá as genealogias e concentra-se no reinado do rei Davi. O segundo tem como foco todos os reis que vieram após Davi até o exílio e a restauração. Apesar de cobrir o mesmo período de 1ª e 2ª Reis, 2ª Crônicas foca exclusivamente nos reis de Judá. O contexto dos livros sugere que foram escritos algum tempo após o retorno do exílio, talvez em meados do 5º século a.C. Contribuição para a Bíblia. O livro de Crônicas reúne muitas dimensões das revelações bíblicas, tais como eventos históricos, como o relatado de Gênesis até Reis, rituais do templo, como descrito em Levítico, pecado e juízo, como pregado pelos profetas, e até alguns salmos. Como um tema recorrente é que Deus sempre aceitará as pessoas que retornam para ele, não importando qual ímpio eles possam ter sido. O livro tem sido chamado de o Evangelho segundo Esdras, talvez um pouco jocosamente. O livro de 1ª e 2ª Crônicas nos dão uma visão geral da história do Antigo Testamento, mostrando o pacto davídico à luz da história de Israel, em retrospecto até Adão e apontando para a eterna continuação desse pacto por todo o reinado do Messias. Estrutura. A Bíblia hebraica divide seus livros em 3 categorias: a lei, os profetas e os escritos. Nesse arranjo, os livros de Samuel e Reis são contados entre os profetas, enquanto Crônicas pertencem aos escritos. Essa classificação pode ser devido parcialmente ao fato de que Crônicas repete informações, como a genealogia de Gênesis e as histórias dos reis de Judá, que constam no livro de Samuel e Reis. Mesmo assim, o cronista usa esse conteúdo repetido como apoio para seu próprio argumento e também adiciona muitas informações que encontramos apenas em Crônicas. Ele limita suas discussões dos vários reis quase inteiramente aos reis de Judá, o Reino do Sul. Spurgeon em 1ª Crônicas. Davi passou muitos anos procurando por um local para o grande templo que propôs construir para Jeová, o seu Deus. Foi ordenado que os sacrifícios oferecidos ao único Deus deveriam ser oferecidos por todo Israel em um único altar, mas a arca do Senhor ainda estava dentro de cortinas perto do palácio de Davi, e o altar da oferta queimada estava em Gibedão. Davi orou, vigiou e esperou, e no devido tempo recebeu o sinal, porque a ilha de Ormã era o local de encontro de Davi com o seu Deus e o local onde as orações deveriam ser ouvidas. Certamente porque era um local simples, sem adornos. Não ostentava nenhuma magnificência de tamanho ou beleza arquitetônica. Havia apenas a rocha e, creio eu, uma composição de barro duro ou cimento, onde os pés das boas de bois pisoteavam o milho. No entanto, quando o templo, com toda sua glória, coroou o lugar, Deus não fez mais presente lá do que naquela eira nua e sem adornos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o primeiro livro das Crônicas. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 22. Guerreiro, lute sobre a bandeira de Jesus. Observe esse versículo com alegria, pois como foi na antiguidade é agora. Se a guerra é de Deus, a vitória é certa. Os filhos de Rubem, os Gaditas e a meia tribo de Manassés mal conseguiu reunir 45 mil guerreiros, e ainda assim em sua guerra com os Hagarenos de Agar, ramificação dos Ismaelitas, mataram 100 mil homens, porque na peleja clamaram a Deus, que lhe os viu, porque confiaram nele. O Senhor não salva por muitos ou poucos. Devemos sempre seguir em frente em nome de Jeová, mesmo se formos poucos, pois o Senhor dos Exércitos está conosco como nosso capitão. Não negligenciarem os escudos e a espada e o arco, mas não coloque sua fé nas armas. Precisamos usar todos os meios de luta e nossa confiança precisa estar só no Senhor. A espada é o escudo de seu povo. A razão para seu grande sucesso repousa em que de Deus era a peleja. Amado, na luta contra o pecado por dentro e por fora, com erro doutrinário ou prático, com maldade espiritual em lugares altos ou baixos, com demônios ou seus aliados, você está travando a guerra de Jeová. E a menos que ele mesmo pudesse ser vencido, você não precisa temer a derrota. Não trema perante números superiores, não se encolha perante dificuldades ou impossibilidades, não vacile pelas feridas ou morte, golpeie com a espada de 2 gumes do Espírito, e os mortos cairão aos montes. A peleja é do Senhor, e ele entregará seus inimigos em suas mãos. Com o pé firme, mão forte, coração idôneo e zelo inflamado, corra para o conflito e hostes do mal se sairão voando com palha no vendaval. Levante-se e levante-se por Jesus. A luta não será longa. Hoje o barulho da batalha, amanhã o cântico da vitória. Ao que vencer, a coroa da vida há de ser, e como Rei da Glória reinará eternamente. E esse é o nosso devocional da noite. Mais tarde, por volta das 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana, que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.